Olá a todos, espero que esteja toda a gente bem. Estamos aqui mais um podcast dos Zenes, Conversas do Outro Mundo, onde nós fazemos interpretações à luz de informações mais zenes, de notícias normais do dia a dia, daquelas que tu ouves uma visão ou tens uma versão normalmente nos noticiários. Nós aqui vamos te dar uma visão diferente, uma visão mais zen, de maneira que tu possas também olhar a vida às vezes noutras perspectivas, que te ajuda bastante, ok? E quem somos nós? Somos nós, o Trio Maravilha. Olá, eu sou Ana Macieira, intérprete do Universo. Tenho comigo aqui o Dr. Miguel Oliveira, Vitorino Homme. Estamos aqui especialistas, cada um na sua área, entretanto já vamos dizer que aqui é daqui por um bocadinho. Mas juntámos-nos para te poder dar então aqui algumas informações que possam ser visões diferentes dos problemas do costume, ok? Então, seja bem-vindo, já sabes que te pedimos sempre, põe o teu comentário, deixa aí o que é que tu achas em relação aqui àquilo que nós estamos aqui a falar, é muito importante nós termos o teu feedback e assim vamos construindo cada vez mais aqui a nossa interação, ok? Agora passo o microfone aos meus convidados, aos meus amigos. São Miguel Oliveira, faça-te favor de dar aqui a sua introdução ao pessoal. Viva, gente boa, Diana. Obrigado por estarem aqui connosco. Espero que vocês gostem deste tipo de conversa, uma conversa mais informal também, a conhecer um bocadinho o nosso lado pessoal também. Embora está, eu acho que quem tem esta missão mais zen não desliga, ou seja, nós estamos cá fora também. Mas ficam a saber pontos de vista que nem sempre falamos, então, frente, e espero que vocês gostem. Ponham um like para pôr o algoritmo a funcionar, para as pessoas saberem que há malta que gosta, para que outras pessoas com os mesmos gostos que tu também possam ouvir-nos. E pronto, vamos iniciar então. Espero que corra bem. Mais uma vez. Vitorino! Olá, boa tarde a todos, obrigado por estarem aqui connosco, obrigado também aos nossos participantes e faço minhas as palavras do Miguel, esmaguem aí o botão do like, deixem os vossos comentários e venham participar das conversas do outro mundo. Espetacular. Ora bem, então vamos começar aqui porque hoje nós temos umas notícias bombásticas, não é? Vamos falar sobre o leite de barata, é verdade. Também vamos meter aqui à mistura qualquer coisa ligada com os anjos. E não é os anjos daqueles lá de cima, é os anjos mesmo, aquela banda musical daqui de há uns anos atrás. E assim umas coisas muito românticas. Vamos lá ver o que é que vai sair desta. E depois vamos também dar uma espreitadela a notícias importantes, não é? No caso, bombardeamentos da Rússia. E também aquela questão do terremoto que aconteceu em, como é que se chama? Myanmar, ok? Vamos então começar com o leite de barata. Não, desculpa lá, Vitorino, vais ter que explicar o que é isto do leite de barata, que eu não faço a mínima ideia, mas já estou a inventar qualquer coisa, não é? Vou passar só o teu slogan, vou só passar o teu slogan, já vamos ver. Ora, vamos lá. Ora, pois muito bem, hoje no Conspira Não Pira, eu resolvi trazer esta noticiazinha que não é das mais badaladas, mas eu achei muito interessante porque há pouco tempo discutia-se a questão dos alimentos com nutrientes à base de insetos e etc. Ora, pois muito bem, houve um conjunto de cientistas que descobriu que o leite de barata nutre que se farta. E eles descobriram o quê exatamente? Então, supostamente eles descobriram que há uma barata específica, esta amiguinha que aparece aí na imagem, supostamente a espécie Diplopetra punctata, que é um inseto nativo do Pacífico e que este inseto produz, então, tem uma característica muito específica no mundo dos insetos e produz um líquido tão nutritivo para alimentar os seus filhotes que, segundo este estudo deles, contém várias coisas que os outros nutrientes encontrados, por exemplo, nos laticínios também contêm, desde proteínas completas com todos os aminoácidos essenciais, uma combinação equilibrada de lípidos e carboidratos, cristais proteicos que libertam energia de forma gradual e até 3 vezes mais o valor nutricional que o leite de vaca. Pronto, depois fala-se aqui um pouco também nesta noticiazinha
da estranheza que será, portanto, extrair este líquido bastante nutritivo, mas fala-se também de que a ideia pode parecer estranha, mas que efetivamente é um líquido que, embora seja produzido por esta espécie de inseto em quantidades muito reduzidas, a biotecnologia, deixem-me ver se não errei, exatamente, a biotecnologia está a estudar uma hipótese e está a experimentar a hipótese de sintetizar este líquido sem ser então necessário recorrer à produção destes insetos em massa para então se obter aqui grandes quantidades deste líquido. Eu achei interessante porquê? Porque a barata é um ser de facto muito especial porque se lhe cortarem a cabeça ela ainda dura uma porrada de dias. E é também supostamente crê-se que a barata seria o único ser vivo a sobreviver a uma explosão atómica, por exemplo. Então a reflexão que eu queria deixar hoje nem é um comentário, é mais uma reflexão. Até que ponto é que estas descobertas e estas tentativas da ciência moderna, da tecnologia moderna, nos podem levar a encontrar alternativas, não só alimentares como outras, até que ponto é que elas serão realmente boas para nós, até que ponto é que poderão ser de facto alternativas e até que ponto é que nós estaremos abertos a descobrir mais sobre isto ou teremos a reação habitual de julgar logo pela superfície? O que é que vocês pensam, malta? Olha, eu acho que eu vou deixar primeiro falar o Miguel Oliveira porque eu tenho duas coisas diferentes para falar, mas diz lá. Assim, eu tinha um apontamento primeiro que era se a barata der leite realmente, a Venezuela vai ser líder mundial da produção de leite barato. Coisa... E acredito que a taxa de desemprego, uma vez que tem que haver a figura do ordenador de barata, vai ser também depois. Olha, estás a ouvir mal, estás a ouvir se estás muito longe. Aproxima um bocadinho mais o teu microfone. E agora sim, sim. Ah, agora sim. Estávamos a ouvir o teu cãozinho a ladrar aí atrás. O ordenador de barata, o cão não é aqui, não sei, se calhar é nas vossas casas, mas pronto. Mas está-se a ouvir, mas não é aqui. Pois é. É Não seu, é aqui. ó Vitorino. É o teu. Ah, ok. Tranquilo, Então, tranquilo. Vamos lá, continua. Às vezes estranham porque eles dizem, ok, a barata dá, mas nós vamos procurar sintetizar. Ou seja, eu acredito que no futuro a gente vai criar biotecnologia suficiente para produzirmos alimento em massa e que sem necessidade de recorrer a fontes animais, por exemplo, e vamos conseguir suprir as nossas necessidades dessa maneira, de uma forma talvez industrializada, mas no bom sentido, não no mau sentido. Daqui até lá, pronto, se tiver que ser ali por baratas, lá que venham elas e que. Mas eu não sei, eu sou um crente na humanidade. Ou seja, quando a malta diz, estamos a crescer, vai faltar alimento. Pá, não, eu acredito que alguém vai surgir com uma ideia, vai surgir aí um produto qualquer que vai relacionar a indústria alimentar. Podemos daqui por 10 anos não nos estarmos a alimentar da maneira que nos alimentamos agora. Muita nossa alimentação é baseada em trigo, em cereal, mas agora é provável que alguma coisa surja. E eu lembro-me que eu cheguei a ir a uma feira qualquer sobre alimentos e já tinha tipo uns bifes de frango. Foi aí na passada da juventude, no IPJ, aí em Lisboa. Sabia mesmo a frango, mas era completamente vegetal, por exemplo, aquela alternativa. Muito embora eu acredite que essas alternativas vegetais também acabam por contribuir para a devastação dos solos e para a desertificação de algumas zonas do globo. Não deve ser por aí, mas eu acho que a alternativa deve estar próxima. E quando acontecer, vai resolver o problema de uma vez. Vamos dar um salto quântico neste campo, sabes? Ou isso, ou a gente eleva-se vibracionalmente e passamos a fazer só fotossíntese. Que também era top. Eu ia mais por aí, já vi vídeos de pessoal indiano que pelo menos um senhor, não é? Que vivia assim, ou seja, ele já não comia há não sei quantos anos, acho que só bebia água, acho que a única coisa que ele fazia era beber água, ok? E já não comia há não sei quantos anos e não precisava, obviamente que era magro como um palito, não é?
era só o osso, mas mesmo assim o homem sobrevivia, ele conseguia, e fazia yoga e tinha uma vida tipo, pronto, não era perfeitamente normal, mas sobrevivia, não é? Por isso, e ele dizia isso, ele dizia que vivia de fazer fotossíntese no seu corpo, e ganhava sol e pronto. O problema é naqueles países que não têm tanto sol, só vai ficar um bocado a morrer à fome, estou a brincar. Sim. Mas eu, por exemplo, tenho um painel fotovoltaico em cima, a mim bate-me ali a luz e eu não só dá alimento para mim, como para as pessoas à minha volta, facilmente. Okay. Mas olha, eu por acaso tenho aqui uma certa reticência especificamente em relação às baratas, porque quando eu era mais novita, ao domingo ao almoço, os meus pais faziam aquele almoço de família, não é? Pai, mãe e filhos, toda a gente junto. E então estava a dar, a maior parte do tempo em que a gente estava a almoçar, estávamos a ver televisão. E estava a dar, na altura era novidade, não é? Que toda a gente começou a ter as suas primeiras televisões. Então primeiro dava o National Geographic, que era uma coisa que eu não achava muita piada estar a comer e a ver os animais a matarem-se uns aos outros e a comerem-se uns aos outros, mas pronto. Mas depois a seguir vinha um desenho animado, que era de uma barata, que era desenho animado, era brincadeira. Não era bem desenho animado, era tipo aqueles fantoches, ok? Como é que chama aquela coisa do Sesame Street, Rua Sésamo e assim, pronto. E então, eu não sei se vocês se lembram de ver esses desenhos animados, era horrível, porquê? Porque volta e meia a barata era esmagada por alguém, então ficava tudo cheio daquele líquido branco e ela lá a falar na mesma, como se não tivesse a acontecer quase nada, não é? E aquilo metia-me um nojo, que nojo, que horror. E ainda para mais, a minha casa, quando eu era pequenininha, tinha baratas, tivemos alguma infestação de baratas, e eu sei o que é acordar de noite, ir à casa de banho e ver uma barata no meio do caminho, tipo, ou seja, ninguém me ensinou, assim é que é bem feito, não é? Bem dito, ninguém me ensinou a olhar para a barata de uma maneira diferente. Olha, tirando o Dr. Miguel Oliveira, que por acaso me ensinou uma vez, numa viagem de xamanismo, que eu tive uma daquelas imagens de um espaço todo cheio de baratas, e ele depois ficou chateado comigo. Então não me perguntaste à barata o que é que ela queria de ti? E eu, pois, não, eu vinha correr de lá fora, que eu pensei, barata, não, credo. A gente pode pensar de uma outra forma diferente, ok? A barata pode nos querer dizer alguma coisa, ok? Agora, eu percebi, segundo aquilo que o Vitorino disse, para tirar o leite vai ser preciso matar a barata, não é? Ou é a barata que dá leite? É que isto, se for a barata dar leite, deve ser para aí 1 grama de cada barata, sei que é tanto, não é? Um Não, grama de não. leite. Eles não matam a barata, têm é de ordenhar a barata. Então é À mesmo. frente, Ai, como é que eles à fazem frente isso? explica. Só que é um processo que Eu nem é sequer sabia muito. que a barata tinha leite. Eu não sabia que a barata tinha leite. Mas o quê? Para dar de mamar às baratinhas? Aos filhotes, sim, sim. Sério, eu não sabia, que engraçado, as coisas que a gente descobre aqui com vocês no podcast. Fantástico. Pronto, mas é assim, poderia ser, mudando aqui, vamos tentar abrir a mente, ok? Vamos tentar abrir. Depois de passarmos por aquela coisa do ai meu Deus, baratas, que nojo, ok? Abrimos um bocado mais a mente e pensamos, ok, é assim, a barata já cá está há milhões e milhões de anos. Aliás, eu sou grande fã de Luís Gaspareto, não sei se vocês conhecem, mas Luís Gaspareto para mim é top. E ele tem umas palestras fantásticas e uma delas ele dizia isso, ele dizia, a barata já cá está há milhões de anos, tu e a barata estão ali equiparados, estão a ver? Por isso, ela até já deve estar há mais tempo do que nós. Portanto, se ela já sobreviveu até agora, tudo aquilo que sai dentro dela, com certeza que deve ser muito bem feito, não é? Porque ela conseguiu sobreviver. Agora, coitadinhas das baratas, a tirar leite às baratas para fazer se calhar também não precisamos beber tanto, não é? Porque como é muito nutritivo, se calhar não precisamos de um copo de leite de barata, porque basta-nos só um shotzinho daqueles pequeninos. Também pode ser. Não sei, mas assim, ficava um bocado renitente em provar uma coisa dessas. Não sei, não sei. Está assim um bocado esquisito aqui. Ainda não tinha que fazer aqui um trabalho mental muito grande para conseguir lá chegar a isso. Para além que eu também acho que é exploração animal, tal e qual como fazem com todos os outros animais, mas pronto, olha, não sei. Essa do fazer sintético é que eu já ponho um bocado de reticências atrás. Epá, acho difícil conseguirem fazer uma coisa que seja tão bom e tão nutritivo quanto a natureza. Eu acho difícil. Podem me dizer o que quiserem. Até agora, tudo que a gente vê por aí, que é processado, embalado, whatever, ok? Mesmo que seja vegetal, epá, e depois, agora também não vamos aí dar conta dos vegetais, não é? Pá, eu aposto na fotossíntese, como o Miguel dizia há bocado. Vamos todos começar a treinar a fotossíntese, que é para não precisarmos daqui por uns quantos valentes anos, não precisarmos de comer. Mas temos que começar por algum lado. Portanto, agora que vem dizer que a gente vai beber leite de barata, se calhar é capaz de começar a ser um bom incentivo para trabalharmos aqui a cena da fotossíntese. O que é que vocês acham?
Ponham aí nos comentários, faz favor, que eu quero saber o que é que vocês acham sobre isto da fotossíntese. Eventualmente os cereais vão ficar mais crocantes. Quem gosta de ter leite nos cereais de manhã, leite de barata e talvez de alguma outra barata, fica bom. Às vezes é isso, elas têm mais em suja, sabes? E há baratas que voam. Barata tem tudo para ser um gatilho dinâmico nas pessoas, sabes? É o aspecto, é a cor, é elas voar, elas gostarem do lixo. Mas aí está, eu acho também que há ali uma ordem super simplista de um ser vivo que é muito resistente. É um organismo com DNA muito, muito básico, mas que está ali. Ou seja, isto é prova que não é preciso ser uma coisa muito complexa para funcionar, sabes? Às vezes há soluções simples que são robustas e as baratas são uma dessas soluções aí da natureza. Pronto, é que eu não bebo leite, portanto para mim está tudo bem. Nem de barata, nem de nada, portanto está maravilhoso. Ó Vitorino, mas o que é que tu querias trazer aqui? Era esta reflexão sobre esta questão da barata ou não barata, é isso? Era essa reflexão e perceber os vossos pontos de vista, porque eu quando li esta notícia, eu li-a toda e voltei a ter uma percepção que assenta no seguinte. Os recursos, sejam humanos, sejam de meios e até mesmo financeiros, que se gasta a tentar descobrir alternativas para tudo e para mais alguma coisa, quando se calhar se nos empenhássemos um pouco mais na redistribuição mais justa do que já existe, se calhar abdicávamos destas, eu ia dizer tretas, mas na verdade também não são, porque eu introduzi o tema e pedi-vos a vossa opinião, porque é importante a gente falar com mais pessoas para ouvir perspectivas diferentes e pensar diferentemente sobre as coisas também. E ainda que a perspectiva de se abrir a mente a alternativas, a novas possibilidades e etc. seja muito interessante, sim. Mas ontem eu falava com alguém que me dizia uma coisa que fez todo sentido e que ainda que eu já pensasse nela dessa forma, ganhou ainda mais consistência. Foi num outro contexto, mas acabou por ir ter justamente à questão dos recursos alimentícios do mundo, que é quase como o dinheiro. A reflexão era um bocado esta, que é quase como o dinheiro está todo concentrado numa minoria de pessoas com algum poder no mundo e que os restantes têm escassez porque há uma redistribuição errada, injusta, desequilibrada. E então aquilo que eu pensei quando li isto foi muito simples, foi: olá, anda esta malta aqui entretida nestas coisas, e podíamos estar aqui a tentar achar novas soluções, mas para redistribuir de forma diferente. Só para termos uma ideia, por exemplo, eu sei que é uma coisa meio polémica e que não é de fácil resolução, mas, por exemplo, nos grandes hipermercados há um desperdício enorme de produtos alimentícios, por exemplo. E eles não são doados porque, não é, existe ali a questão do... Agora já está melhor, agora já tem aquela coisa do Too Good To Go, não sei se vocês conhecem. Too Good To Go, e a gente pode ir a uma aplicação e ver quais são os... E os supermercados também estão alguns supermercados também estão incluídos aí, a pessoa pode ir lá comprar. Tem é que ser depois da hora, obviamente, não é? Porque senão... Mas tem tudo, desde bens alimentares e principalmente restaurantes, assim tem muito, para não haver esse desperdício. É uma ideia excelente, obviamente, não é? Mas acho que as pessoas mesmo assim ainda são um bocado relutantes. Eu sou grande fã, mas há pessoas que ainda são um bocado relutantes dessa questão. Okay. Pronto, basicamente era um bocado isto, deixar aqui em aberto, porque não tenho uma ideia definida contra ou a favor. Eu vejo possibilidades dos dois lados, vejo possibilidades nestas pesquisas e vejo possibilidades também de olharmos para isto e pensarmos: mas será isto tão importante assim? Será que o mundo não pode ser distribuído de forma diferente? Porque na conversa que eu tive com uma pessoa, ela dizia-me que podíamos ter até 16 milhões de pessoas e que havia recursos para toda a gente, se fosse tudo bem distribuído, ou pelo menos distribuído de uma forma mais equitativa. Não de forma igual, mas de forma equitativa, mais justa, mais humana. E eu achei muito interessante a ideia. Então, transporto isso para aqui, porque às vezes nós vemos milhões e milhões a serem gastos em estudos, em pesquisas muito
doidas e choca-me quando andamos a gastar tantos recursos nisto. Eu sei que não é assim tão linear, mas choca-me quando andamos a gastar tantos recursos em coisas destas e há cerca de 9 milhões de pessoas a morrer à fome Sim, no mundo. verdade, mas repara, é isso que eu estava a pensar, não é? Se todas as pessoas se juntassem por exemplo, imagina, se toda a gente se juntasse, com certeza conseguiríamos acabar com a fome em África e coisas assim do género, não é? Bastava as pessoas quererem e porem a cabeça a funcionar e aquilo aconteceria. Mas também temos que nos lembrar de uma coisa, que é a mentalidade das pessoas também tem que ser mudada, não é só chegar lá e ajudar, é preciso ajudar também a pensar de maneira diferente, porque se eles estão naquela situação é porque estão naquela mentalidade, estão naquela vibração, ok? Então, quando nós queremos ajudar alguém, nós não podemos simplesmente fazer pela pessoa, nós temos que educar, ok? Por isso, eu percebo o que tu queres dizer e também percebo aqui esta questão de haver algum tipo de fundamento nestes estudos e de interesse, ok? Porque repara, nós também podemos parar para pensar que tipo de vida é que a barata vive, ok? Não é? E perceber porque é que ela chegou ali àquele leite tão nutritivo, porque é que nós não podemos também ter um leite nutritivo, não é? Nós temos leites nutritivos para as nossas crianças, ou deveríamos ter, não é? Percebem? Também é um bocado esta questão aqui, o pensamento, lá está como tu dizias, não é? A mente, temos que mudar a mente, temos que mudar o pensamento, começar a empoderar-nos mais, em vez de estarmos a perder tempo com esta coisa do leite, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, que tal eu ir aprender a plantar ali umas couves no meu terraço, ou alguma coisa que dê para eu ter um bocado mais de mão na agricultura, isso também, lá está, não é? É a mudança da mentalidade. Enquanto as pessoas dão importância a determinadas coisas, poderiam estar a dar a outras coisas e depois continuamos nesta fraca evolução, digamos assim, porque não estamos a focar naquilo que é realmente importante. Okay? Faz sentido para mim também. Ok, mas sim, Yeah. mas avancemos. Fica aqui a dúvida, a pergunta. Continuamos, que agora de certeza que deve ter mais qualquer coisa a ver aqui com o resto de situação, aqui o caso que o Dr. Miguel Oliveira nos traz em relação aos anjos. Os anjos, será o sexo dos anjos? Vamos já saber. Deixa-me cá pôr aqui o teu slogan. Supositório espiritual, cura a alma, mas machuca o gosto. Um remédio que renova o astral, mas deixa um travo lá no fundo do rosto. Ora, vamos lá então. Supositório espiritual, eu se calhar não tenho nada assim que eu te vá dar que te faça bem e que te saiba mal. Mas eu lembro-me deste caso porque, mas já porque a minha falecida mãe era super fã dos anjos, só porque eles eram jeitosos, dizia ela. Então ela ia aos concertos, uma vez a minha irmã até que ia ver uma cantora, acho que era a Rebeca. Minha irmã tinha pai uns 13 anos, chegou ao fim da Rebeca, queria ir embora, a minha mãe, não, agora estamos aqui, porque eram os anjos que vinham a seguir. E o que tem estado muito em voga estas semanas é este processo milionário. Porquê? Porque eles, os vistos, fizeram uma versão do hino nacional aí num grande prémio, não sei se de motos ou de carros, e que correu mal, a versão saiu muito, muito má. E a Joana Marques fez um vídeo a gozar, a mandar uma piada sobre essa interpretação deles. E eles ficaram ofendidíssimos e processaram-a num 1 milhão de euros por danos e por uma questão de ética. E às vezes, e aqui há vozes discordantes. Por exemplo, o Ricardo Araújo Pereira, ele lembra, tipo, é só uma piada. Quem é que vai ser processado? Quem é que vai pagar 1 milhão de euros por mandar uma piada? É uma piada só, é... E então, por outro lado, eu também eu acredito que as palavras têm um peso, tudo à nossa volta é comunicação. A maneira como a gente interpreta o mundo também tem a ver com palavras. Portanto, dizerem que palavras são só palavras, não é igual a dar um murro, por exemplo, ou a dar uma facada em alguém. Eu não sei se isto também é absolutamente verdade, sabe? Então isto cai aqui numa área muito cinzenta, porque se ela agora for processada por fazer uma piada, qual é que é o limite? Ela pode fazer piadas, mas a pessoa não pode levar a mal. Se for uma piada só daquelas de um inglês, um francês e um português entrou, e o português era alentejano, os alentejanos também vão processar, então fica difícil de avaliar. E eu gostava de saber também qual é que era a vossa cena, porque está, o bullying, a malta pode interpretar bullying como sendo também uma piada. A malta que está a fazer bullying, aquilo é, eles acham graça.
de certa forma. E então, epá, eu não sei que tipo de energia carrega uma piada deste género. Porque reparem que, se vocês virem, muito do que se faz em stand-up, ou seja, muito do que são piadas, normalmente é quando está a correr mal a alguém alguma coisa. A gente ri-se, alguma coisa que correu mal a alguém, às vezes é um humor mais físico, outras vezes é um humor mais elaborado, outras vezes até um humor negro, quando está a correr muito mal a alguém. E nós às vezes temos este mecanismo de libertação que é rir. Mas aqui está, qual é que é o limite disto? Será que eles têm alguma razão? Ou estão simplesmente a ser... eu não sei se eles estão a fazer isto está-lhes a dar má publicidade. Eles agora queixam-se, fruto do processo que colocaram, viram contratos a serem cancelados, viram a imagem deles a ser danificada. Ou seja, se eles levassem isto de forma mais leve, a malta ia-se rir e andava. Mas eles levaram a mal, peitaram isto e levaram isto a sério, que está-lhes a fazer pior do que podia estar feito. Isto era... Ela faz piadas um dia, no dia seguinte está a fazer piada com a pessoa seguinte. Deixa passar o carrossel e siga. Mas isto, de alguma maneira, está a afetá-los. E está, era só uma piada. Mas qual é que é o limite disto agora? Não sei. Olha, essa eu já quero intervir. Isto é Plutão em Aquário, minha gente. É típico de Plutão em Aquário. Isto tem a ver com o quê? Reparem. Tem a ver com o ego. E ego ferido, ok? Porque estes senhores, em vez de terem feito isso, eles podiam ter pensado como é que nós vamos responder à Joana não sei das quantas, ok? E na próxima vez que fizermos uma intervenção qualquer, vamos fazer o mesmo em relação a ela, ok? Ou podemos convidá-la para ela vir ver um espetáculo nosso, por exemplo, ok? E fazermos uma selfie com ela em cima do palco. Qualquer coisa que fosse assim mais interessante, mas não, reparem, ego ferido, eles devem estar a passar alguma fase que não deve estar a ser fácil para eles, mesmo até uma fase de criatividade, se calhar um pouco não tão desenvolvida, ou bloqueios criativos, ou algum problema pessoal, alguma situação que eles devem estar a passar, e por isso depois vem este ego à tona, não é? Quando na realidade, não era preciso. Agora, também temos que ver o lado da senhora, porque a senhora também tem aqui um fogãozinho afiado, ok? E já vai assim a achar que é dona do mundo, num destes dias, leva com um touro na frente e depois vai-se ver à rasca, porque vai mesmo por um processo em tribunal e vai mesmo, não é que eles já não vão fazer, ok? E vão-lhe mesmo sacar dinheiro e ela vai ter que ter um bocado mais cuidado com o que está a dizer, ok? Mas lá está, são aprendizagens para ambas as partes, ok? Estes senhores aqui precisam de aprender a cuidar um bocadinho mais do seu ego, ok? A perceberem que não têm que se deixar afetar por estas coisas assim tão pequenas e a estarem à altura para responder, aliás, aproveitar a provocação para fazer ainda melhor na próxima vez, ok? E perceber que isto é um desafio para o seu crescimento. A senhora também acho que eles deram um exemplo genial na altura, porque ela gozou com um podcast de duas miúdas. Elas são super fúteis, ali da área da moda, do styling, não sei. E o que acontece? No dia a seguir, no programa dela, elas foram lá à rádio. E ela tinha escrito tipo uma rábulasita, e elas interpretaram os papéis delas próprias a serem burras, e elas gozaram ali o prato. Que giro! Tiram a pele e curtiram, e aquilo deu-lhes publicidade, e a malta até disse, olha, elas têm bom fair play, até nem levaram a mal. Elas ficaram maiores com o fato de gozarem com elas próprias também. Exato, então eu acho que realmente o facto de eles terem levado isto a peito e terem ido de uma forma tão decisiva ao confronto prejudicou-os muito. Agora, eu também não sei se concordo que a liberdade de expressão implica todo tipo de piadas, estás a ver? Porque imagina que eu gosto contigo de uma maneira em que tu ficas tão afetado a nível de autoestima que de repente começas-te a automutilar por um motivo qualquer. Achas que toda a gente goza contigo. Ou imagina que no limite uma situação que tenha levado a uma chacota social muito forte, por exemplo, no liceu, leva uma criança a cometer suicídio por causa disso. Até que ponto não é o facto de nós estarmos a divertir e a gozar com essa pessoa, nem toda a gente tem que ter a estrutura moral e a autoestima emocional, nem toda a gente tem que ter a emocional, independentemente da idade. Olha, falhou qualquer coisa no teu microfone, mas também te posso dizer uma coisa, que já vou agora aproveitar para meter aqui o meu ferrão, que é, salve seja, não? Que é,
Se estes dois senhores fizessem parte da minha comunidade astral, eles sabiam que nós estamos a passar uma conjuntura agora muito complicada e que cada vez vai ficar pior daqui até julho. Pior não, mais desafiante, ok? Daqui até julho. E já estavam a fazer os desafios que eu ponho lá na minha comunidade, a preparar-se e a levar-se energeticamente. Provavelmente não tinham tido problema nenhum. Ou então vinham fazer uma consulta comigo e perguntavam-me o que é que tu achas em relação a isto? Eu dizia-lhes logo, dá-lhes o troco que ficas melhor. Vitorino, a tua opinião, por favor. Eu gosto muito dos anjos e não tenho nada contra a Joana Marques. No entanto, acho curiosíssimo várias coisas que estão aqui envolvidas. Uma delas é, estamos a falar de uma senhora que escreve coisas extraordinárias e parece que o Ricardo Araújo Pereira também está envolvido nos textos que ela faz lá para o Extremamente Desagradável, que é o nome do programa. Aquilo que me causa algum prurido é o facto desse programa de humor mais cáustico estar numa emissora católica nacional, que, na minha opinião, é só uma opinião, choca com a moralidade católica, na minha opinião. Quanto ao facto dos anjos, nós, depois daquela coisa que andava à carona, não sei do quê, a humanidade veio por aí abaixo em termos de sensibilidade e nós perdemos a fronteira, que o Miguel lembrava isso e é verdade, às vezes o humor pode levar a coisas muito graves, é facto. Mas nós hoje somos todas e todos, agora parecia alguém de esquerda aqui a falar, e todos, faltam todos. Nós viemos por aí abaixo em termos de sensibilidades e hoje não se pode fazer nada também. Tudo é motivo para grandes ofensas, para grandes... Toda a gente vai processar toda a gente mete toda a gente em tribunal. É claro que há muita parvoíce por aí à mistura, mas o mesmo rap, Ricardo Araújo Pereira, uma vez disse uma coisa que eu achei muito interessante. Eu creio que foi ainda era o Governo Sombra, que agora é o programa cujo nome estamos impedidos de dizer, é mesmo o nome do programa agora, que eu achei fenomenal e que acho que é importante cada vez mais nos dias que correm trazer a lume, que é, tu podes ser um estúpido, mas eu vou lutar pela possibilidade de tu seres estúpido até ao fim dos meus dias, porque isso é liberdade de expressão. O facto dela ter criticado estes dois meninos, pronto, tenha sido mais cáustico ou não, foi o papel dela. Ela está apenas e só como qualquer outra pessoa a fazer o trabalho dela, seja ele mais engraçado, menos engraçado, é o trabalho dela. O que está por detrás é que é uma cena um bocado diferente. Talvez eles tenham exponenciado isto de uma maneira um bocadinho como a Ana mencionou e eu estou de acordo. Talvez haja qualquer coisa neles que não esteja assim tão bem. Pronto, e levaram isto muito a peito e estão aqui a fazer um filme que no fundo resulta um bocado ao contrário. Isto é um bocado, lá vou eu, mas pronto, isto é um bocado como esta coisa toda do nosso panorama político nacional, por exemplo, anda toda a gente a falar do mesmo, toda a gente a falar do mesmo, toda a gente já chateia, acaba por ter o resultado contrário. Quanto mais foco se dá a este tipo de ofensa, mais ele valor tem, mas também chateia cada vez mais, menos valor acaba por lhe conferir, ou seja, é meio dicotómico, mas a verdade é que estamos todos um bocado doidos, não estamos? Tudo serve para nos ofendermos imenso. Não temos quase capacidade de encaixe nenhum. Se não gostamos do que a Joana Marques, humorista, faz e diz, não vejamos. Se vamos ver, encaixemos e dizemos assim, esta tipa é uma estúpida. Porquê que eu digo que ela é uma estúpida? Espera aí, o que é que em mim me fez ofender com o que ela disse? E acho que nos falta um bocado esta lucidez, não é? Lógico, depois há situações de pessoas que, em termos de autodeterminação, autoindependência e autoestrutura, se quisermos, são mais frágeis e podem ser, de facto, afetadas por este pendor de humor mais cáustico, ou mais incisivo, ou mais ofensivo, se quisermos. Mas caramba, aqui estamos a falar de pessoas adultas. Até que ponto é que, sei lá...
eu vou agora brincar com um ex-juiz português. Vamos para o ringue, vamos fazer uma luta de MMA e resolvemos a cena, pá. Agora, andar com estas coisas, eu acho que, sinceramente, muito honestamente, acho que é teatro. Não favorece ninguém, a menos que o objetivo seja alimentar a superficialidade disto e continuarmos na berlinda, seja pelas piores ou pelas melhores razões, mas continuarmos na berlinda e no foco das atenções. Será por aí? Pronto. Eu só tenho pena que os anjos não tenham lucrado financeiramente com esta situação e é que eles tinham sido bem inteligentes, não é? Como as outras miúdas anteriores. É que é jogar o jogo. Hoje em dia é jogar o jogo. Já não vale a pena a gente tentar. E agora vou-te processar e agora não sei o quê. Nananã. É como eu digo, assim, quando tiver que acontecer alguma coisa com aquela senhora, acontecerá, ok? Quando ela tiver a passar o risco, nós vamos ver todos, não é? Nós vamos ver o que é que vai acontecer. Não, mas Até atenção, lá, olha. estas virgens ofendidas, onde o Rui Sinel de Cortes faz um humor negro, fala mal toda a gente, faz humor com cancro, com doenças terminais. Ela fez umas rubricas sobre ela há uns tempos atrás e ele ficou ofendidíssimo. Tipo, o rei do humor negro ficou super ofendido. E o que acontece? E ela fala em processos, fala em dar o troco. E ele insulta brutalmente, mas insulta de maneiras que vocês não conseguem imaginar. Que ela foi concebida, foi com um escarro do pai dela, que não sei o quê, uma coisa assim. E ela ri-se. Ele diz aquilo e ela ainda mete no programa dela a resposta dele para ainda gozar com a resposta. Portanto, eu até acho que tem que ser uma pessoa bem resolvida para se levar de forma tão leve que não se afete e que ache piada às outras pessoas se mexerem tanto. Isto é uma defesa dela, se calhar se foi bullying e acabou por criar uma defesa desta forma e está a capitalizar um trauma, estás a ver? O que é fixe, é um bom sinal. E depois é engraçado, eu acho ao contrário do Vitorino, que é o fato de acontecer numa rádio religiosa faz com que a religião seja mais leve. A malta também já não se leva tão a sério. O próprio Jesus Cristo chegou a dizer coisas na altura que eram do género. Tanto é que vocês veem montes de descrições na Bíblia, os judeus a rasgarem as vestes de indignação. Como é que ele foi capaz de dizer isto? Rasgavam. Porque ele dizia coisas como aquela cena do então ela pecou, vamos apedrejá-la. Ok, muito bem, vamos apedrejar todos. Atira a primeira pedra quem nunca pecou. Isto é mesmo a desancar na malta toda. E está. E ninguém morreu, a não ser ele. Pode ser também um mau sinal para não amar. Não, mas vocês estão a esquecer que Ele existem anualmente, enquanto, não sei se vocês sabem, existe um encontro anual de católico, jovem, e é tipo imagina, aqui quando foi aqui no Porto, foi ali num parque que nós temos, que é o Parque Oriental, em que eles, tipo um parque da cidade, enorme, em que eles põem um palco gigante e vai para lá um DJ fazer alta festa e o people todo lá fazer rave, e é católico. E eu fiquei assim, tipo, hã? A minha filha foi convidada e eu fiquei, mas isso é católico? Ela é. E vem os DJs, e vem os padres, e vem toda a gente. E eu, ok. E também há um padre aí também a fazer umas cenas daquelas assim de. Não me lembro agora o nome. Pronto, ok. É isso. Por isso, pá, raves, parties, está a mudar. Já não é nada como era antigamente. A religião católica já não é nada como antigamente, ok? Por isso não me admira nada ter aparecido aí isso, até acho que muitas mais coisas deverão surgir, porque eles... Aliás, o próprio Ricardo Araújo Pereira, que há uns tempos estava a dar uma entrevista e estava a dizer que foi educado, se não é que eu não me estou a enganar, ok? Que as pessoas não posso estar a confundir a pessoa, mas foi educado num colégio não foi bem órfãos, mas pronto, mas pelo menos era católico, ok? Um colégio católico, e que aprendeu muita coisa, teve que mudar alguns pensamentos e tudo, mas também aprendeu muita coisa e respeita muito, que afinal não é tanto quanto as pessoas pensam que é assim antiquado, ok? Mas pronto, mas também há limites, não é? Há limites. Essa senhora, é como eu digo, justiça se fará. Um destes dias, alguém vai realmente conseguir fazer aqui alguma coisa e ela vai ter que amainar um bocadinho. Pronto, é só isto, né? Ou então vai ter que ser ela a criativa. O próprio nome do programa já diz tudo. Ela não está a enganar ninguém. Ela não está a querer fazer um programa sério e que de repente sai dali de Sim, mas repara, mas ela não convida as pessoas para fazer isso. Ela pega nas pessoas à toa, como nós estamos aqui a fazer, ok? Então ela está a enxovalhar uma pessoa que não conhece de lado nenhum e nem lhe pediu autorização para isso, ok? Portanto, isso também já é outra história, né? Ela disse que sabe lá se o que é que ela fala sobre isso. Ela ligar a quem vai gozar para perguntar se pode meter a piada, não tinha programa.
E depois o que Claro. acontece? Ela diz é que ela foca-se em malta que tem o ego extremamente insuflado, aquela malta que se acha, que eu até costumo dizer, aquela malta que não consegue jogar às escondidas, que eles acham-se sozinhos. Ela vai à procura, então o programa fica chocante por isso, porque as pessoas são super egocêntricas, colocam-se ali num pedestal gigantesco e ela tira-lhes ali o tapete e depois elas ficam extremamente ofendidas e tirando essas miúdas que eu até achava naquele programa que elas não tinham estrutura sequer para lidar com aquilo e elas foram as que melhor reagiram. No dia a seguir estavam lá elas, que eu tinha dito, opá, vou substituir as minhas 2 colegas aqui do programa por estas 2, da brincadeira. E no dia a seguir estava lá mesmo a aparecer isso. Portanto, elas devem ter sido convidadas e elas aceitaram. E lá fizeram um papel, ela escreveu até as falas delas, para ficar mais parecido com o programa delas real. Foi super incrível. Portanto, opa, ela vai à procura da nota que está ali, aí está, quando nós pomos uma coisa na net, deixa de ter domínio público. O pessoal é mesmo louco, às vezes metemos coisas no Instagram, no Facebook, tipo, esta malta pegou numa foto minha, a foto já veio tua, quando tu colocas no Instagram, é domínio público, a gente não partilha, a gente exibe coisas. Partilhar é quando eu tenho um prato de comida e os 3 dividimos o prato entre nós. Quando eu meto uma foto, eu estou-me a sujeitar ao que possa vir a acontecer. Eu tenho que assumir as consequências também de. Sim, está bem, mas olha, mas repara, mas também é uma coisa positiva, que é, repara, agora qualquer pessoa pode mostrar quem verdadeiramente é, ok? Antigamente, por exemplo, se tu fores ver, então no TikTok aparece cada coisa que a gente até se assusta, olhar para aquilo, pessoal sem nariz, porque querem. Fazem operações para tirar o nariz porque querem e estão todos contentes em tipo fotografias deles assim, porque acham o máximo, ok? E por isso, nós conseguimos ver realidades que aqui há uns anos era completamente impensável. Ok? Portanto, temos muito maior contacto com aquilo que realmente está a acontecer com estas questões das redes sociais e conseguimos com muito mais facilidade falar com pessoas que estão do outro lado do mundo e que têm outro tipo de culturas e pensamentos que nos podem ser úteis a abrir a nossa própria mentalidade. Portanto, eu também acho que esse fator é muito interessante. Mas, como tu dizes, não é? Passa a ser tudo domínio público. Já não há cá coisas de cada um com as suas privacidades. É o que eu digo, mas eu acho que daqui por muitos anos não precisa ser muitos, mas alguns, esta coisa da privacidade não se vai colocar. Claro, não é? As pessoas não existe esta privacidade, porquê? Porque não temos que esconder nada, nós somos quem nós somos. Não há aqui vergonha de nada. Se eu sou assim, eu sou assim, eu sou e faço e pronto, e acabou, ok? E a ideia é um bocado essa, quanto mais existe o eu, menos existe a falsidade, não é? Mas a gente não precisa dessa questão da privacidade. E eu sei que também estou a ser muito polémica aqui, porque toda a gente defende, a minha privacidade e tal. E ainda não estamos preparados para isso, obviamente que não, ok? Mas mais dia menos dia começamos a desenvolver as nossas energias, aliás, já estamos a desenvolver as nossas energias, não é? Começamos aí a fazer leitura de pensamento e pronto, e já não há como fugir, já não há privacidade, a gente já sabe o que é que a pessoa está a pensar. Há pessoal que já consegue fazer isso, aliás, não é bem leitura, estamos na mesma frequência, por isso é que conseguimos captar os mesmos pensamentos, os dois ao mesmo tempo, assim é que funciona a questão lá da coisa. Ok, mas, Vitorino, faz sentido aquilo que a gente está a dizer? Vamos encerrar aqui agora. Sim, só estava aqui a refletir um pouco e esta questão aqui também só vem acentuar um pouco aquela discussão que parece que brotou, não se sabe muito bem de onde, de repente, que é o regular os conteúdos nas redes sociais, o controlar o que é discurso de ódio, o que é bullying, cyberbullying, o que é ofensa, o que é que não é. Eu acho que é um caminho perigoso e nós estamos a ajudar isto, com estas polémicas todas, estamos a ajudar isto porque, ok, há ofensas, há bullying, mas falta tanto bom senso no meio disto tudo e vocês falaram aí de uma questão muito importante, o Miguel levantou a pedra e, entretanto, tu pegaste e fizeste as formigas andarem para se mostrarem. No momento em que nós colocamos qualquer coisa público, aquilo deixa de ser nosso. É uma exibição nossa, quer a gente queira, quer não. E temos de estar abertos ao que vem. E o que vem, nós temos de ter o tal arcabouço para lidar com isso. Foi desagradável, ok, numa próxima vez então vou repensar e antes de agir vou ver o que é que eu vou efetivamente exibir ou não. Se estamos à procura de sermos mais reconhecidos, de termos mais fama, seja o que for, temos de ter arcabouço para lidar com o bom e com o menos bom, com o agradável e com o menos agradável.
Se ela foi extremamente desagradável com eles, como o Miguel disse, ela não engana ninguém, não é? Ela é o trabalho dela e, portanto, eles não gostaram da pinga. Mudam de tasca, desculpem aqui a grosseria agora. Pronto, olha, já estamos a ofender alguém lá em casa que deve estar a dizer assim: não é possível, como é que podem fazer uma coisa destas? E os anjos, eles são tão fixes. É verdade, nós somos 3 fãs dos anjos, ok? Adoro as músicas dele. Ficarei mais perto do mar. Okay? Muito fixe, ok? Mas temos que nos lembrar, não é? Ok? Isto é alguma coisa que eles estão a passar, uma fase menos boa, por isso é que eles reagiram desta maneira. Agora, é preciso eles próprios pararem para pensar, porque se isto foi negativo para eles e não foi positivo, é porque eles não estão no bom caminho, ok? Então vá lá, venham fazer consulta comigo, anjos, que eu dou-vos uma ajudinha. Essa é uma das músicas mais inspiradoras sempre, que é aquela da Vida Faz-me Bem, que é incrível. E às vezes o pessoal é muito louco. Deixa-me só partilhar um minuto de uma história. Eu já fui viral uma vez por causa de um comentário no Twitter, que foi, há um comediante super conhecido em Portugal, que ele odeia o pessoal de direita, e na altura a Assunção Cristas, que eu acho que era ministra pelo CDS, tinha uma foto dela em biquíni amarelo, e ela era uma moça bonita. E o marido está ao lado, e o marido é muito cabeludo, mas tem umas costas muito peludas e tudo. E então a malta começou a criticar, tipo, ela está a pedir para as pessoas limparem os seus matos e não sei o quê, e não limpa lá de casa. E eu pus o comentário cómico que era: muito cuidado com esses meninos que numa foto da Assunção Cristas em biquíni estão a olhar para as costas do marido dela. Meti o comentário tipo às 7 da noite e desliguei o telemóvel. Eu, tipo, deixei de ir. No dia a seguir, tipo 7 da manhã, tinha tipo mais 99 mensagens de Twitter. Ui, o que é que aconteceu aqui? Fui ver, foi toda a noite, eu fui super insultado por esse humorista, os seguidores dele, e depois era do género, conversas sozinhos, tipo, não estás a responder, estás-me a ignorar, a sua besta, papá. E insultaram-me toda a noite, eles passaram toda a noite a darem o seu trabalho para isso. E eu depois já disse, estava-se a mandar uma piada, e os gajos voltaram uma nova onda de insultos. Não adianta. Éramos gays e não sei o quê, mas quem és tu para me insultar? Estes gajos estiveram toda a noite a insultar-me, centenas de mensagens de ódio. Curiosamente, esse humorista fez capa da revista Visão e o tema dele era cyberbullying. E ele a queixar-se de cyberbullying. O gajo insultou-me uma noite inteira sozinho. Foi incrível. Então pronto, eu já fui viral. Se eu entrar alguma vez na Casa dos Segredos, esse é o meu segredo. Eu já fui viral por causa de um tweet da Assunção Cristas. Ok, então lá, vamos refletir aqui sobre as nossas atitudes, principalmente quando nos dizem alguma coisa que nós não gostamos, ok? Vamos tentar ser um bocado mais... Olha, Júpiter em Gêmeos neste momento, um bocadinho mais de capacidade de resposta, ok? E vamos nos empoderar para podermos responder à altura, não tendo que atacar novamente, mas aproveitando, como fizeram essas miúdas, que depois até ficaram mais famosas e tudo, ok? Maravilhoso. A leveza na resposta, sabes? Leveza, exatamente. Ok, então vamos avançar, porque já não temos muito tempo, e eu vou pôr-vos aqui as minhas 2 notícias espetaculares para vocês verem aqui comigo. Ora, vamos lá. Bem, então temos aqui 2 notícias que eu tirei ali da net há bocadinho, assim, fresquinhas. E estas notícias falam sobre a Rússia que bombardeia Kharkiv, a segunda notícia, e depois uma mulher que é resgatada viva dos escombros do terremoto em Myanmar, ainda segue para encontrar mais sobreviventes. Um terremoto e também aqui um bombardeio. Okay? Eu trouxe 2 imagens ou notícias no dia de hoje, porque eu quero-vos lembrar que nós temos aqui uma série de acontecimentos nos céus muito importantes. Eu acho que eu já falei isto muitas vezes, mas não quero mais recordar, ok? Este ano, 2026, é um ano muito bombástico, 2025 é um ano muito bombástico, e 2026 também vai ser, ok? Por isso, temos de ter aqui alguma atenção em relação à questão de excesso de energia, ok? Eu já falei sobre isto noutras vezes, mas eu quero vos lembrar porque as notícias continuam a aparecer e, portanto, é sempre bom a gente recordar esta situação. Quando nós temos a acontecer à face da Terra situações, experiências, ocorrências que têm a ver com excesso de energia, por exemplo, uma guerra é excesso de energia, um terremoto é um excesso de energia, ok? São só duas
notícias, mas de certeza que vocês conseguem encontrar outras e conseguem entender, ok? Para quem percebe astrologia, isto tem a ver com carneiro, ok? Então, nós estamos a ter aqui uma série de informações a serem começadas a ser trabalhadas em relação à energia do carneiro, e cada vez mais intenso, ok? Como eu disse, este ano e o próximo. Por isso, é normal nós vermos este tipo de notícias nas redes sociais. E cada vez mais vai ser este tipo de notícias, ok? Porque, reparem, hoje, dia 31 de março, seja lá quando for que vocês virem esta gravação, mas no dia de hoje, nós temos Neptuno a entrar em Carneiro, ok? E eu explico isto muitas vezes, ok? Isto é um acontecimento bombástico, porque o Neptuno é o planeta, tipo, mais espiritual que existe, mais de conexão com algo maior, com algo superior, ok? Tem muito a ver, é o oceano, é os mares, é as emoções que estão lá contidas, ok? E carneiro é a ação, é o movimento, é fazer o pôr em prática. Portanto, isto fala muito, por exemplo, um bom exemplo, os cruzados, não é? Eu acredito numa coisa, o meu ideal, a minha ideologia, o meu sonho, e, portanto, depois faço tudo o que tiver que fazer através desse sonho, quanto mais não seja matar pessoas, ok? Mas também posso salvar pessoas, ok? Lembrando que quando o Neptuno esteve em cima de Carneiro das últimas vezes, nós tivemos a abolição da escravatura na América, e na Inglaterra tivemos a revolta dos camponeses contra as pessoas que trabalhavam nos campos e eram escravos, não podiam sair dali, trabalhavam para o dono. Então, reparem, isto é uma coisa que eu queria que vocês entendessem. É normal nós vermos este tipo de energia, de notícias a ocorrerem agora à nossa volta, cada vez mais. Mas o que eu queria que vocês se lembrassem, cada vez que vocês virem uma notícia deste género, assim, que tenha a ver, que implique muita energia, é parar e pensar: aonde é que eu não estou a trazer a energia e movimento para a minha vida? Onde é que eu estou muito pacífico, muito parado? Eu já expliquei, tem tudo a ver com excessos e faltas de energia. Se há um excesso de energia aqui nestes locais à face da Terra, reparem, olha os nomes estranhos: Kharkiv e Myanmar, ok? São dois sítios, lá na Cochichina, okay? Um na Ucrânia, o outro acho que é Japão, não é? Estão a ter movimentação energética em excesso, é porque nós aqui, na nossa cidadezinha, estamos a ter provavelmente em falta. Então o que é que nós vamos fazer? Vamos trazer essa energia para nós, ok? Vamos fazer mais ginástica, vamos tomar mais iniciativas na nossa vida, ok? Levar avante coisas que nós tínhamos paradas e que são necessárias ser postas em prática, ok? É muito importante vocês se lembrarem de fazer mais trazer mais movimentação para as vossas vidas, ok? Não quer dizer que seja necessário, agora vou mudar radicalmente a minha vida. Não, ok? Basta às vezes uma pequenina ação. Se toda a gente tomar uma pequenina ação, já é maravilhoso, ok? Se toda a gente fosse fazer ginástica e cuidar do seu corpo, olha, já tínhamos um Portugal muito mais saudável, que era maravilhoso, ok? Claro que não resolve todos os males, mas já dava uma grande ajuda. Por isso a ideia é esta, estas notícias que nós vamos ver, e que parece que não têm nada a ver uma coisa com a outra, desde que tenha energia de fogo, de ação, de movimento, de guerra, de energia de carneiro, está-nos a chamar a atenção. Ei, ainda não fizeste aquilo que tens para fazer. Portanto, vai lá pôr na prática coisas na tua vida, mexe-te. Não tem que dar já certo, tens é que começar, lançar a semente, faz aquilo que nós chamamos do beta, não é? Começas para experimentar como é que funciona e depois a seguir mais virá para tu poderes cada vez aprimorar. Mas toma iniciativas, vai-te mexendo, principalmente naquilo que é bom para ti, ok? Para cuidar do teu corpo, para cuidar da tua mente, para cuidar do teu espírito, ok? É mesmo importante. Sempre que vês notícias destas, recorda-te disto que eu estou aqui a falar, porque tu podes fazer a tua parte, ok? Isto não tem que continuar assim. Se tu fizeres e contagiares quem está à tua volta a fazer também, conseguimos equilibrar isto com muito mais facilidade. Eu sei que eu sou muito utópica, mas deixem-me ensinar. Senhores, o que tem a dizer em relação a isto? Até vos tirei o pio, my God. Bom, eu aproveito para pegar na tua reflexão e chamar a numerologia para aqui e o tarot ao mesmo tempo. Tu falavas da energia em excesso, quer num caso, quer noutro, e eu estava aqui a pensar numa outra componente que é: nós andamos todos doidos e andamos todos aqui a tentar sobrepor-nos uns aos outros com guerras, com disputas. E o planeta Terra é um planeta vivo, não é? E ele absorve grande parte deste excesso energético e precisa de o libertar também para se equilibrar ele próprio. Ou seja, de uma certa forma é um chamado à consciência humana de que às tantas estas coisas acontecem e nós dizemos que são as desgraças da mãe natureza e tal, e não sei o quê. Não, ela é um ser vivo e também luta pelo seu próprio equilíbrio, e se tiver de nos limpar, limpa.
por mais grosso que isto possa parecer. Estamos num ano 9, numerologicamente, se somarmos 2 mais 2 mais 5 dá 9. Abril, à semelhança do que a Ana estava a dizer, eu acredito que vai ser um mês bastante exigente, porque é o mês 4 do ano 9. No entanto, se somarmos o ano 9 mais o mês 4, vamos ter um 13. Ora, 1 mais 3 igual a 4. É giríssimo, porquê? Porque este 4, sendo numerologicamente uma energia de trabalho, de ordem, de disciplina, vem da soma do 1, o ego, o eu sou, e do 3, que é o sonhador, o comunicador, aquele que vê as coisas todas muito bonitas, mas também que se dispersa muito e que é sempre muito aberto e um bocadinho espampanante. Vou chamar o arcano do tarot, o 4, que é o imperador. Olhem só a curiosidade com as notícias que a Ana nos trouxe. Uma das características do imperador, o arcano 4 do tarot, é justamente ele ser o representante do aspecto violento e agressivo masculino. Ou seja, nós precisamos de, em abril, é um mês muito desafiante. Eu acredito que será talvez o mais desafiante até agora, deste ano civil nosso, porque em termos cósmicos, se me permites a brincadeira, Ana, o ano acabou de começar há muito pouco tempo. E este será provavelmente o mais desafiante. E ele vai ser desafiante como? Vai trazer um bocadinho à tona ainda mais os extremos. Se calhar é um bom momento nós olharmos para estas guerras que de repente do nada parece que foram um bocadinho como os pop-ups e as publicidades indesejadas começaram a brotar um bocado outra vez por todo o lado, depois ali de um pequeno período da calmia. No entanto, no meio destas desgraças todas, há uma mulher que é resgatada viva dos escombros, há aqui alguns sinais de esperança. O que é que nós vamos, a que é que nós vamos dar mais foco e em que é que nós vamos colocar mais a nossa mentalidade, a nossa energia, qual vai ser o nosso contributo para o equilíbrio e para a evolução positiva do mundo? Vai ser a guerra? Vai ser eu ter razão? Ou vai ser, epá, eu não concordo contigo, mas epá, tu és toda jeitosa, chega aqui, vamos conversar. Estou aqui a brincar, mas é um pouco isto, entendem? Abril será um bocado uma mostra do nosso pior. Agora, eu queria terminar o meu raciocínio com a seguinte analogia, se me permitem. Nós não somos só um ser físico, temos muitas outras coisas, mas agora que já temos muito solzinho, por exemplo, olhemos para a nossa sombra, ela faz parte de nós. E o que é que nós fazemos? Olhamos para ela e dizemos assim, ai, a minha sombra, que desgraça. Ou vamos pensar que, epá, se eu vejo a minha sombra é porque está sol. E eu gosto tanto de sol. Qual vai ser a nossa mentalidade? Vamos olhar para as coisas e, ai, que medo, ai, que horror, ai, eu tenho que ser melhor que o outro, e etc e tal. Ou o que é que eu vou fazer? Vou trazer mais união, mais yoga, mais compreensão, mais diálogo? Qual vai ser o meu contributo para o mundo? Porque nós podemos não acreditar, mas a primeira vez que eu ouvi que os sismos, os tsunamis e as catástrofes naturais, é este o termo, as catástrofes naturais, eram um sintoma da energia que a Terra acumulava das formas de vida que sustenta. Isto mexeu muito comigo. Ainda hoje eu acho que não tenho a noção verdadeira do que é isso realmente, mas eu acredito cada vez mais que a Terra, como ser vivo, basta que nós transportemos essa ideia da Terra como um ser vivo para nós. Nós, quando convivemos com muita malta, e se for em determinados ambientes, nós ficamos desgastados, ficamos estressados, precisamos de nos reservar, de tirar um tempo de solitude e de nos afastarmos um bocadinho das multidões. Será que a Terra de vez em quando também não precisa de libertar qualquer coisinha? O que é que nós vamos dar então ao planeta Terra e a todos nós por consequência? Vamos dar paz? Vamos dar diálogo? Vamos dar respeito na diferença? Vamos trazer equidade para os nossos dias? Ou vamos continuar a alimentar estas coisas, estes drones, estas coisas todas e tal? Ou vamos à procura de pessoas que possam estar vivas ainda nos escombros destas loucuras todas e dar-lhes a mão e ajudá-las a levantarem-se, a sobreviverem e a construirmos um mundo novo? Credinho, excedi-me aqui um bocado, desculpem lá. Tranquilo, tudo bem. Miguel, só faltas tu, tens que ligar o microfone. Tens que ligar o microfone. O que é que eu acho? Eu acho que
estes dois eventos é engraçado ter metido as fotos ao lado uma da outra. Porque para mim o que mostra é que quando as coisas têm que acontecer, acontecem. Pá, seja porque alguém bombardeou com armas, seja porque a própria Terra teve que dar aquele abanão, esta libertação de energia tinha que acontecer e aconteceu no momento que tinha que ser. Pá, seja pela mão do homem, seja pela mão da natureza, dá-nos uma mostra de que as coisas às vezes precisam de ser libertadas de uma forma ou de outra, ok? É óbvio Olha, que está desculpa-me interromper-te, mas há bocado também se encaixa com o que nós estávamos a falar há bocado, que é, seja também alguém te ofender e tu teres que te libertar energia para alguma coisa, em vez de estás a dar água de sem caneco, resolves canalizar para alguma coisa que é positivo para ti. É igual, vai na mesmo modo de pensamento. Não percebi, desculpa, porque eu ia completar assim também, mas diz, não percebi. Não, estavas a falar em relação a estas situações, não é? Repara, estas duas notícias e aquilo que o Vitorino estava a falar, vai também no seguimento do que estávamos a falar anteriormente em relação aos anjos. E se calhar também, se pensarmos um bocado, também vai em seguimento daquilo que estávamos a falar em relação ao leite de barata, ok? Mas há muito esta necessidade de nós compreendermos que todos estamos aqui a viver experiências que nos estão a causar algum tipo de mudança, exatamente nesse sentido que tu estavas a falar. Isso. E desculpa ter-te interrompido. Sim, sim, ou seja, aí está, a gente tem que pôr a energia a mexer, não pomos nós, vai acontecer uma coisa deste género. Se pomos nós, alivia daquele lado, mas aquela quantidade de energia X tem que acabar por, de alguma forma, se materializar, e neste caso, pronto, está a materializar-se de uma forma bombástica, porque deixa-se acumular, e está, há maneiras de trabalhar isso, mas o que tiver que acontecer, acontece, quer a gente queira, quer não. Mais vale ser com a gente a aprender, porque quando não é mais duro e é mais chocante. Então é isso que eu queria acrescentar. Exato. Faz sentido também com aquilo que o Vitorino falava há bocado, é mesmo uma questão de aprendizagem, e o quanto é que nós estamos a aprender com as experiências que estamos a viver, ou simplesmente estamos a deixar levar e acharmos que é uma obra e graça do Espírito Santo, né? Não temos nada a ver com o assunto, não é? Ai, não tem. Tem sim, ok? Nós podemos influenciar os sítios onde está a haver este tipo de situações, tipo guerras e catástrofes naturais e coisas do género. Nós também podemos influenciar, desde que nós saibamos, tipo que eu costumo dizer, drenar a energia, onde está em excesso para nós, que neste momento aqui está um bocado em falta, não é? Principalmente os sítios onde está a haver paz, é exatamente o nosso dever, não é trazer guerra, é trazer movimento, é movimentar-nos, okay? É cuidarmos do corpo, é cuidarmos da mente, é do espírito, como eu digo sempre, que é sempre muito importante. Por isso que eu resolvi trazer aqui estas duas notícias fresquinhas, acabei de ir ali buscá-las à net, só para estarmos aqui atualizados e percebermos, ok? Portanto, há aqui grandes coisas que estão a acontecer agora ultimamente, e vocês podem me dizer, Ana, mas isto também já aconteceu no passado. Verdade, mas cada vez mais há aqui um crescente, e nota-se bem que parece que vai haver aqui uma explosão a qualquer momento e panela de pressão, ok? Se calhar pode não ser propriamente este ano, mas se calhar no próximo sim, porque realmente é onde nós vamos ter ali o embate, mas este ano é como eu digo, é aquela coisa que estamos a provar um bocadinho da energia, para ver o que é que a gente sabe, não é? O que é que a gente consegue entender daquilo, e por isso é começarmos já a trazer estas energias para as nossas mãos, é começarmos já a desenvolver aqui capacidades que a gente possa, que esteja ao nosso alcance, ok? Como dizia o Vitorino há bocado, às vezes é só simplesmente não nos chatearmos com o vizinho, ou não nos chatearmos com o marido ou com a mulher, ou com os filhos, ou assim, e tentarmos encontrar alternativas, outra coisa diferente que a gente possa fazer para resolver situações. Hoje em dia há tanta gente na internet a dar tantas ideias fantásticas, como educar crianças, como lidar com problemas de relacionamento, já há tanta coisa que hoje em dia pode... É só a gente querer e pesquisar. Estou com este problema, deixa lá ver quem é que me pode ajudar. Okay? Vão pesquisar, vão saber, mas não fiquem ali a perpetuar as situações negativas, ok? Trabalhem a ação, a movimentação. Vamos aproveitar, não só para drenar estas energias de outros sítios onde estão em excesso, mas também porque é bom para nós, ok? Nos vai fazer estarmos melhor na nossa vida, obviamente. E até porque há aqui um aspecto, desculpa interromper, há aqui um aspecto que eu acho muito interessante. Eu tenho acompanhado, não são fóruns, mas tenho acompanhado algumas publicações acerca daquele kit de sobrevivência que é a Comissão Europeia, creio, sugeriu para os Estados-membros para 72 horas ou 3 dias, assim uma coisa. E eu acompanhei a parte dos comentários a isso, de muita malta que diz que, pronto, teóricos da conspiração, pessoas contra,
E pessoas que trouxeram uma toada muito interessante que é, epá, ok, mas olhem que fixe é, nós podemos comprar de uns meses para os outros e guardarmos aquilo em casa, mantimentos e etc, e não sei o quê, e se calhar até poupamos algum dinheiro e lá mais à frente aquilo vai custar muito mais nos hipermercados e não sei o quê. E eu achei um bocado interessante isso. E queria trazer aqui essa analogia para quê? Para aquilo que nós fazemos depende da perspectiva com que nós fizermos e da intenção com que nós fizermos. Vamos aproveitar tudo para reclamar e para colocarmos sempre a nossa azia e estarmos a resmungar e etc. Ou, pelo contrário, vamos usar o mantra de Santo Antão e é proibido resmungar. E então o que é que nós vamos fazer? Se não gostamos de determinada coisa, vamos pegar nessa coisa e vamos fazer um exercício de empreendedorismo connosco próprios. Ok, eu não gosto disto. Porquê que eu não gosto disto? Porque por esta razão, por aquela, por aquela outra. Ok, então o que é que eu posso fazer com isto que me está aqui a ser colocado à frente? Epá, trazer criatividade ao de cima, porque o 4, este mês que aí vem, pede estrutura, ordem, disciplina. Nós só podemos construir se muitas vezes nós viermos para a rua e olharmos para o campo que vamos construir e começarmos a visualizar, a co-criar na nossa mente onde é que as coisas poderiam assentar bem. Distanciamos-nos um bocado das situações, mas vamos trazer uma perspectiva diferente sobre aquilo que vamos fazer. Afastemos um bocadinho das situações, mas ao invés de passarmos a vida a resmungar e a alimentar esta egrégora destrutiva, vamos procurar soluções, vamos empreender em nós uma perspectiva de construir sobre aquilo que nos está a acontecer. O filósofo e professor também brasileiro, que ele vem agora ao Porto, pá, aquele senhor muito forte, de barba, esqueci-me agora do nome do senhor. Cortella. O Cortella, exatamente, o Mário Sérgio Cortella, ele bate muito numa coisa que eu gosto muito, que é, eu posso não fazer aquilo que queria, porque não tenho as melhores condições para fazer, mas posso fazer algo de extraordinário com as condições que eu tenho. Então é esta a grande chamada que eu queria deixar aqui nesta troca de ideias, sobre as situações que nos acontecem, é olharmos para elas e em vez... Porque nos últimos tempos eu acredito que cada vez mais é mais notório que nos temos rendido muito ao medo e andamos todos tão medrosos e tão doidos que andamos aqui cada vez mais separados uns dos outros e é tempo da gente olhar para o outro em vez de vermos um inimigo, vermos efetivamente um irmão, porque nós somos parte dele e ele é parte de nós. Então tudo o que acontece no mundo, sim, tem responsabilidade nossa, quer a gente goste, quer não. Então se tem responsabilidade nossa, qual vai ser o nosso contributo, qual vai ser a nossa ação diferente. Era isso. Exatamente. E mesmo que as pessoas digam, mas eu não tenho nada a aprender com esta pessoa, que ela é horrível e não sei o que, há sempre uma aprendizagem. Como eu costumo dizer, o melhor dos dois mundos tem que ser juntado, o teu e da outra pessoa. Foi por isso que ela passou na tua frente, ok? Mas pronto, já entramos aqui no campo das consultas, não é? Daquilo que nós dizemos aos nossos clientes. Não é? E, não sei, Miguel, não sei se ainda queres acrescentar alguma coisa ou já damos então por terminar. Não, perfeito, por mim tudo perfeito. Tudo tranquilo? Pronto, então olha, foi um prazer estar aqui com vocês no dia de hoje. Espero que vocês também tenham gostado. Lá em casa também foi um prazer enorme. Espero que vocês estejam a gostar. Coloquem aí os vossos comentários, partilhem se vocês gostaram, ajudem-nos a fazer crescer. Ponham aí o like, porque o YouTube gosta muito de likes. Quanto mais likes vocês puserem, mais ele partilha também. Por isso, contamos com vocês também, na próxima oportunidade em que fazemos aqui este Conversas do Outro Mundo, o podcast dos Zenes. E pronto, despeço-me eu dizendo que se vocês quiserem alguma coisa em relação ao meu trabalho, à minha profissão, estou aqui embaixo, anamacira.com, podem entrar em contato comigo. E passo então agora aqui o microfone ao Dr. Miguel Oliveira e ao Vitorino para fazer as suas despedidas. Perfeito, muito grato por ter esta oportunidade de estar aqui convosco. Tenho andado a circular nos últimos dias nas redes sociais a divulgação do meu curso Healing Power, portanto ainda vão a tempo de se inscrever, dia 5, portanto já o próximo sábado teremos o primeiro dia de formação. São 2 dias de formação em técnicas complementares para a vossa prática, que eu acho super mágicas, em que vocês se focam no vosso cliente e não em vocês. E estamos a montar aqui um curso super, super bonito. Espero que vocês se inscrevam, fiquem à vontade, cliquem lá no coração também, partilhem se não for para vocês, se acharem que há alguém que possa beneficiar.
partilhem com essa pessoa e lá estaremos no sábado todos juntos, se Deus quiser. Muito bem, eu também agradeço o facto de estar aqui a partilhar as minhas ideias e ouvir as vossas ideias, e também apelo para o pessoal esmagar aí o botão do like, fazer comentários, partilhar nas redes sociais. Quem quiser fazer uma consulta de tarot para o mês de abril, perceber quais são os potenciais, os desafios, força aí nos meus contactos, ok? E queria dar-vos um grande abraço por estes bocadinhos que nós tiramos às nossas vidas pessoais e aos nossos afazeres para estarmos aqui a falar sobre coisas muito importantes, eu acho. E até porque este é o episódio 10, malta. É verdade. Okay. Chegamos ao Capricórnio. Chegamos ao Capricórnio, a partir de agora é sempre tempo para andar. Não, muito bom, realmente. É verdade. Eu acho que esta questão de nós podermos estar aqui todos a trocar as nossas ideias, a dizer o que passa pela cabeça, sem filtros, sem ter que estar a pensar se alguém está interessado ou não, gostou ou não gostou. Se não gostou, temos pena, pode ir embora, ok? Mas se chegaste até aqui, de certeza que gostaste, ok? Então lá, foi um prazer esta presença aqui com vocês no dia de hoje. Cá nos encontramos novamente numa próxima oportunidade. Neste caso aqui será o episódio número 11. E até lá, como já é meu panágio de vos dizer, um beijo no teu coração. Hasta la vista, baby. Tchau, tchau. Fiquem bem.